Acerca daquilo de que não se pode falar, tem de se ficar em silêncio, segundo Ludwig Joseph Johann Wittgenstein no seu Tratado Lógico-Filosófico. Segundo o primeiro Wittgenstein, a ética é inexprimível, ou seja, é algo sobre o qual devemos silenciar por conta de que a linguagem usada na mesma não possui correspondente na realidade. Ela é muito mais prescritiva do que descritiva da realidade, então as palavras não têm conexão com as ações, né? São extrapolações da linguagem. Só se pode falar daquilo que encontra um exemplar concreto fora da linguagem, logo só podemos falar de coisas concretas, jamais de conceitos abstratos, cuja verificação seria impossível dado a impossibilidade de encontrar algo objetivo que o valha e corresponda. A filosofia da linguagem, que operou a chamada virada linguística no século XX, conhecida também como filosofia analítica, neopositivismo e empiricriticismo, caracterizou-se por buscar analisar a linguagem, dissecando-a com o objeto a compreendê-la. Teve duas perspectivas, principais: o positivismo lógico, que buscou aplicar as análises linguísticas ao discurso científico, buscando uma linguagem imune às ambiguidades e equivocidades da língua comum, e a filosofia da linguagem lata, ou seja, da linguagem como um todo, incluindo a comum, empreendida pelo segundo Wittgenstein na obra Investigações Filosóficas. Mas antes tem o empiricriticismo também, São o positivismo lógico, o neopositivismo e o empiricriticismo. Eles vão buscar inspiração em Kant. O Kant abole toda e qualquer metafísica e só admite aquilo que é passivo de verificação empírica. E depois ele vai abandonar isso, vai buscar um outro tipo de linguagem comum. A grande preocupação era com o sentido das palavras e seu uso linguístico, chegando à conclusão que grande parte das querelas religiosas, filosóficas e científicas não eram problemas em si, mas consequência do mau uso da linguagem, ou seja, pseudo-problemas equívocos e mal entendidos oriundos do uso ambíguo que as palavras possuem. Desde Frege, os filósofos da linguagem procuraram construir uma linguagem formal, capaz de não se corromper pelos conteúdos geradores da equivocidade das palavras. Russell foi um dos grandes entusiastas da análise lógica da linguagem, juntamente com Whitehead, produzindo o maior progresso dentro da filosofia linguística desde a antiguidade com Aristóteles. Para Russell, a maior parte dos problemas linguísticos são fruto do uso inadequado da linguagem, são falsos problemas. Ele usa como exemplo a pergunta sobre o que existia antes do Big Bang. Não se pode falar antes do começo, e o Big Bang seria o início do nosso universo. Pois aí encontra-se uma contradição lógica, porque se é o início, é pelo fato de não haver um antes. Só é início porque não tem antes, porque se houvesse um antes não seria o início, Pois se fosse o contrário não seria o início. Por isso o problematizar tal tipo de coisa é promover um pseudo-problema, problema de linguagem. O Wittgenstein iniciou sua carreira filosófica dando continuidade aos trabalhos de Russell, escrevendo inclusive o Tratado Lógico-Filosófico de caráter explicitamente lógico, buscando analisar as estruturas da linguagem. Na segunda fase do seu pensamento, ele produziu as Investigações Filosóficas, obra que foi na direção completamente oposta ou diferente da sua primeira, focando muito mais nos jogos de linguagem, ou seja, na atividade da linguagem cotidiana e nas suas regras, distanciando o intento da primeira obra, cujo objetivo era estabelecer uma linguagem formal pura, impassível de equivocidade e de ambiguidades, acabando por abarcar justamente o uso ambíguo e equívoco da língua, que segundo ele só pode ser compreendido estando inserido no contexto onde a linguagem é usada. O que importa saber é o uso social das palavras, o contexto onde elas são utilizadas, como o exemplo de pau, palavra que pode ter significados diferentes em diferentes contextos. Russell criticou acidamente o discípulo, acusando de ter desistido de fazer filosofia séria para se ocupar de frivolidades, mas o fato é que ambas as obras, mesmo completamente divergentes, contraditórias, apresentam a genialidade de Wittgenstein. Será então que, em relação à ética, devemos nos silenciar ou adequá-la e buscar compreendê-la dentro dos contextos onde ela é usada, junto com suas regras de tratamento adjacentes? Aqui nós temos uma questão muito interessante que depois vai tentar ser respondida pelos filósofos analíticos posteriores, que é a tentativa de adequar a filosofia da linguagem, a filosofia analítica ao discurso ético, ou ver como podemos dar esse salto da descritividade da linguagem para a prescritividade e como isso pode se dar de forma lógica. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.